Olá, pessoal. Então, no último vídeo, nós combinamos que hoje iríamos falar mais especificamente sobre o neurônio, certo? E é exatamente essa célula que vocês já sabem, não é a única célula formando tecido nervoso, tá? Mas é uma das células do tecido nervoso. Exatamente o neurônio é que vocês estão vendo aí nessa figura. Antes da gente entrar dentro do neurônio, vamos relembrar algumas coisas, tá? Uma delas que eu quero lembrar com vocês é o que essa legenda mostra aí, que são as três grandes porções do neurônio, tá? Então, os neurônios, vocês já sabem, existem diferentes tipos de neurônios, né? Mas, em geral, os neurônios têm uma grande quantidade de dendritos. Tá? Os dendritos são aquelas porções do neurônio que recebem os estímulos, ou seja, os neurotransmissores, eles se ligam, a maior parte dos neurotransmissores se ligam aos seus receptores que estão na membrana plasmática ou membrana neuronal. Quando a gente fala em neurônio, membrana plasmática é sinônimo de membrana neuronal. Então, na membrana neuronal, principalmente nos dendritos, existem receptores, a gente vai falar um pouco deles daqui a pouco, onde os neurotransmissores vão se ligar. Os neurotransmissores são substâncias químicas, tá? E quando um neurônio quer estimular o outro, ou outra célula, ele libera neurotransmissores. Essa é a linguagem que os neurônios utilizam, certo? Então, os dendritos estão localizados aí. Esta parte aqui, ó, entre aspas, né, que parece um ovo frito, é o corpo celular ou soma do neurônio. Eu prefiro usar o termo corpo celular, tá? O corpo celular é aonde se localiza o núcleo e a maior parte das organelas que existem nesta célula. Organelas que existem em qualquer outra célula, por exemplo, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribossomos, enfim, aparelho de Golgi, enfim, aquelas organelas que vocês conhecem. A maior parte delas está localizada no corpo celular. E tudo que o neurônio produz, pessoal, dentre eles os seus neurotransmissores, é produzido aqui no corpo celular. Justamente porque aqui no corpo celular se localiza o núcleo e as organelas. Tá? Então, tudo que é produzido pelo neurônio é produzido aqui no corpo celular. Obviamente, cada neurônio tem um único corpo celular. Tá? E, como um prolongamento, né, saindo do corpo celular, tem essa terceira estrutura do neurônio, que eu quero que vocês lembrem também, que é o axônio. Tá? O axônio, então, ele emerge do corpo celular e ele é uma porção longa, tá? Uma porção longa. Um axônio de um neurônio pode ter, por exemplo, dependendo do neurônio, se é um neurônio sensitivo ou um neurônio motor, pode ter mais de 1 metro. Tá? O axônio. Claro que o neurônio é uma célula microscópica, evidentemente. Tá? Mas os axônios eles podem ser longos. Mas, enfim. E o axônio é a porção do neurônio que vai transmitir o estímulo adiante. Ou seja, lá na porção final do axônio, ó, vocês estão vendo aqui, existem ramificações, que são os chamados terminais axônicos. Tá? E aqui, nesses terminais axônicos, é que serão liberados os neurotransmissores que vão passar o estímulo para o neurônio seguinte, ou para a célula seguinte, certo? Então, aqui são as três grandes porções do neurônio: dendritos, corpo celular e axônio. Os neurônios também têm um axônio, tá? E lá no final esse axônio se ramifica, tá? Mas é um axônio. Muito bem.
Como, só para completar a figura, vou pegar outra cor aqui, vocês estão vendo que este neurônio é um neurônio do sistema nervoso periférico. Por quê? Porque aqui está mostrado célula de Schwann, né? Célula de Schwann forma bainha de mielina. Tá? Então, bainha de mielina é aquela porção aquela camada que envolve determinadas porções do axônio. Tá? Se fosse neurônio do sistema nervoso central, as bainhas de mielina seriam formadas por oligodendrócitos. Tá? Então, célula de Schwann, oligodendrócitos, são células da glia, como eu citei no vídeo anterior. São células que também fazem parte do tecido nervoso. Não são neurônios, são células da glia ou células gliais. Tá? Muito bem. Tem uma outra estrutura que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que é interessante que vocês entendam desde o início, tá? Que é a sinapse. O que é essa sinapse? A sinapse é a porção em que um neurônio, ao liberar neurotransmissores, passa o estímulo para a célula seguinte. Esta célula seguinte pode ser um neurônio ou pode ser outra célula. Por exemplo, uma célula, uma fibra muscular. Certo? Bom, quando a gente pensa numa sinapse, que é aquela região onde os neurônios passam informação para outras células, tá? A gente pensa nessa sinapse como uma estrutura. Tá? E essa estrutura, ela tem 3 porções. Tá? Então, uma sinapse, ela tem 3 porções. Vou pegar uma outra cor. Vamos imaginar que este neurônio aqui, ó, é o neurônio que eu vou chamar de neurônio número 1. Tá? Este aqui eu vou chamar de neurônio número 2. Certo? Então, eu posso dizer que o meu neurônio número 1 faz sinapse com o meu neurônio número 2. Ou seja, o neurônio número 1 passa informações para o neurônio número 2. Aí, como é que eu sei que não é o 2 que passa para o 1? Bom, vocês estão vendo aqui que o axônio do neurônio número 1 vai até e entra em contato, entre aspas, tá? Com os dendritos e o corpo celular do neurônio número 2. Então, se o neurônio transmite os neurotransmissores, transmite estímulos através do seu axônio, liberando neurotransmissor lá no terminal axônico, significa que o axônio do neurônio 1 é que vai passar estímulo para os dendritos e para o corpo celular do neurônio 2. Então, é fácil de eu entender que é o meu neurônio 1 que está estimulando o meu neurônio número 2 e não o inverso. Tá? Então, quando eu penso nesta sinapse entre o neurônio número 1 e o neurônio número 2, eu vou dizer que a primeira estrutura dessa sinapse é o meu neurônio pré-sináptico. Né? Pré-sináptico, que neste caso é o neurônio número 1. É o neurônio que está enviando o estímulo. Então, este é o neurônio pré-sináptico. O neurônio número 2 neste caso, é um neurônio, mas eu digo que é a célula pós-sináptica. Né? Neste caso aqui, repito, a célula pós-sináptica é um neurônio. Tá? Mas poderia ser uma fibra muscular, uma célula endócrina, por exemplo. Tá? Então, é a célula que vai receber os neurotransmissores. É a célula que vai receber o estímulo. Então, essa é a célula pós-sináptica. Tá? E eu vou tentar representar para vocês aqui a segunda estrutura da sinapse, que não está aqui. A primeira é o neurônio pré-sináptico. E é sempre um neurônio pré-sináptico, porque é um neurônio que passa o estímulo. A terceira estrutura é a célula pós-sináptica, que nesta figura aqui, vocês estão vendo, é um neurônio. Mas existe a segunda estrutura, que fica entre o neurônio pré-sináptico e a célula pós-sináptica.
E eu vou tentar representar isso para vocês aqui. Então, eu estou desenhando aqui, ó, o terminal axônico deste neurônio, que é o pré-sináptico, que é o número 1. Aqui, eu vou representar o corpo celular desta célula pós-sináptica, que neste caso, repito de novo, é o neurônio número 2, e que é a terceira estrutura da sinapse. Tá? Deixa eu pegar aqui. É o neurônio número 2, mas eu estou numerando aqui as estruturas da sinapse. Então, o neurônio pré-ganglionar é a estrutura número 1 da sinapse, e a célula pós-sináptica é a estrutura número 3 da sinapse. E existe um pequeno espaço entre o neurônio pré-sináptico e a célula pós-sináptica. E este pequeno espaço é justamente a estrutura que eu estou chamando de número 2 da sinapse, que é conhecida como fenda sináptica. Este pequeno espaço que sempre existe entre a célula, entre o neurônio pré-sináptico e a célula pós-sináptica, é chamada de fenda sináptica, tá? Eu só vou escrever o fenda aqui, porque sináptico vocês entendem que eu estou falando de sinapse, então fica fácil entender o termo, né? Sináptica. Fenda sináptica. Certo? É justamente, pessoal, na fenda sináptica que serão liberados os neurotransmissores. Esses pontinhos vermelhos que eu estou fazendo aqui são os neurotransmissores, que são liberados pelo neurônio pré-sináptico e que vão se ligar aos seus receptores que estão lá na membrana da célula pós-sináptica, certo? Desta forma, pessoal, o estímulo, então, passa do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. E ele vai percorrendo, esse estímulo vai percorrendo o seu caminho, certo? Então, sinapse é isso. Pensem na sinapse como uma estrutura, e que essa estrutura tem 3 porções que vocês estão vendo aí, certo? Muito bem. Então, acho que isso aqui não é novidade para vocês, mas de qualquer forma, vale a pena a gente dar uma relembrada, tá? Agora, o que a gente vai fazer, é o que vocês vão ver na próxima figura. Eu vou cortar um pedacinho aqui, ó, da membrana plasmática do neurônio, que vocês já sabem, a gente chama de membrana neuronal. Tá? E nós vamos dar um zoom ali naquela janelinha laranja que eu desenhei ali. Ó. A gente vai dar um zoom ali. Tá? A gente vai ver membrana plasmática. Mas eu quero lembrar para vocês de algumas estruturas da membrana plasmática, certo? Vamos para o próximo. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Aqui vocês estão vendo uma vista lateral, tá, da membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática, ela, obviamente, ela circunda a célula, né? Então, ela separa tudo, uma das funções dela é separar tudo que está fora da célula do que está dentro da célula. E tudo que está fora da célula, a gente chama de meio extracelular. E tudo que está dentro da célula, a gente chama de meio intracelular. Certo? Muito bem. Aqui no meio intracelular, vocês estão vendo que ele destacou aqui
o citoplasma. Né? Então, vocês já sabem, dentro da célula está o citoplasma. Né? O citoplasma, certo? Não aparece o núcleo desta célula, não vem ao caso agora. E a membrana plasmática, pessoal, ela possibilita que aconteçam constantes trocas entre o meio extracelular e o meio intracelular. Então, constantemente estão entrando substâncias na célula. E também a membrana celular possibilita que constantemente saiam substâncias da célula para o meio extracelular. Essas trocas, elas são constantes, né? Porque, afinal de contas, a célula precisa de nutrientes. E esses nutrientes vêm da corrente sanguínea, tá? Ou seja, vêm de fora da célula, vêm do meio extracelular. As células, elas estão constantemente produzindo substâncias. E muitas dessas substâncias precisam ser liberadas. Então, algumas delas vão cair na corrente sanguínea. Tá? Então, essas trocas, elas precisam acontecer. E elas acontecem. Mas é tão importante quanto que a célula tenha a capacidade de organizar essas entradas e saídas de substâncias. Ou seja, não é qualquer substância que entra ou que sai da célula a qualquer momento. Não é assim. Então, a membrana celular, ela é capaz de permitir a entrada e a saída de substâncias em determinados momentos, graças a algumas características que ela tem. Tá? Então, ela seleciona o que entra e o que sai e seleciona também o momento que é para entrar e o momento que é para sair, certo? Então, a membrana plasmática, ela é permeável, mas ela é capaz de organizar a entrada e a saída de substâncias. Como eu disse, graças a algumas características que ela tem. A sua estrutura, né? Que estrutura é essa? Eu lembro para vocês que existe uma camada dupla de fosfolipídios. Uma camada mais externa, que está destacada aqui, e uma camada de fosfolipídios mais interna, que também está destacada aqui. Então, uma camada dupla ou uma dupla camada de fosfolipídios. Tá? Aqui está desenhado um fosfolipídio. Aí vocês vão enxergar, então, que é uma camada dupla de fosfolipídios. Bom, fosfolipídio é lipídio, né? É um tipo de lipídio. Aqui, essa estrutura que ele desenhou em amarelo, aqui também é um outro tipo de lipídio, ó, colesterol. Então, existem moléculas de colesterol constituindo membrana plasmática. Tá? Então, o colesterol, ele tem utilidade, claro, o colesterol é vital para o animal, para algumas funções que o animal exerce e que precisa manter. Por exemplo, formar membrana plasmática. Ah, mas sempre ouvi falar que colesterol é ruim. Não, não é. Colesterol é vital. O problema é que o colesterol está circulando no sangue. Como o colesterol, ele é, obviamente, por ser lipofílico, ele é hidrofóbico, ele precisa se ligar numa proteína plasmática para poder circular. Né? E algumas dessas proteínas plasmáticas, ao se ligarem no colesterol, né, eles formam o LDL, assim como outras proteínas plasmáticas, assim como o colesterol para circular se liga a outras proteínas, né, que são formadas lá no fígado, e quando eles vêm para a corrente sanguínea,
existe o LDL e o HDL, né? Então, muito interessante é o tipo de proteína que vai ser produzida para carregar esse colesterol na corrente sanguínea, tá? Mas o problema, então, é o excesso de colesterol e, principalmente, o tipo de proteína onde esse colesterol vai se ligar, tá? Mas em animais, especialmente em herbívoros, isso não é um grande problema. Só estou destacando isso para que vocês, né, entendam também que o ser humano é importante que tenha colesterol, tá? Fecha o parênteses. Vamos voltar para cá, para a membrana plasmática. Então, aqui existem moléculas de colesterol que também auxiliam, né, nesta permeabilidade controlada que a célula tem. E existe uma terceira estrutura, que eu quero chamar a atenção de vocês agora, que são as proteínas de membrana. Tá? Então, na membrana plasmática de todas as nossas células, e também do neurônio, que é a célula que nos interessa hoje, existe uma camada dupla de fosfolipídios, existem algumas moléculas de colesterol e existem proteínas de membrana. Tá? E existem diferentes tipos de proteínas de membrana com diferentes funções. Tá? Existem algumas proteínas que estão ligadas a carboidratos, assim como existem alguns lipídios que também estão ligados a carboidratos, né? Que tem função de reconhecimento celular e tal. Bom, mas as proteínas de membrana, que é o que nos interessa agora, já disse para vocês, existem diferentes tipos de proteínas de membrana. Muitas delas estão em contato com o meio extracelular e também com o meio intracelular. Outras estão em contato apenas com o meio extracelular, outras com o meio intracelular, tá? Isso tem também a ver com essas diferentes funções que as proteínas de membrana têm. Nos interessa, por exemplo, que funções são essas das proteínas de membrana, professor? Bom, principalmente 4 funções dessas proteínas de membrana. Tá? Algumas delas participam da manutenção da estrutura da célula, porque sempre que uma célula perde a sua estrutura, a sua morfologia, pode ser que ela perca a sua função. Então, é fundamental manter a estrutura da célula, né? A morfologia, o formato da célula fisiológico, para que ela possa manter a sua função. As proteínas, algumas proteínas de membrana participam dessa manutenção da estrutura da célula. Outras proteínas de membrana têm ação de enzimas, catalisam reações enzimáticas, né, na célula, certo? Vocês sabem da bioquímica que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Então, algumas proteínas de membrana têm ação enzimática. Outra função que nos interessa hoje é algumas proteínas de membrana agem como receptores celulares. Então, vem um neurotransmissor e vai se ligar ao seu receptor, como eu disse antes. Pois bem, esse receptor é uma proteína de membrana com função de receptor celular. Tá? Começamos a puxar a brasa para o nosso assado. E existe ainda uma quarta função das proteínas de membrana, que é formar canais para íons. Tá? Para íons. Quais íons, professor? Por exemplo, íon sódio, íon cálcio, íon potássio, íon cloro, certo? Então, algumas proteínas de membrana servem de canais para que o sódio possa entrar na célula, para que o potássio possa sair da célula, tá? Para que o cálcio possa entrar na célula, para que o cloro possa entrar na célula, enfim. Quando o cálcio entra numa célula,
no nosso caso, o neurônio, ele entra através desses canais para íon cálcio. Quando o sódio entra na célula, ele entra através desses canais para íon sódio. Quando o potássio sai da célula, ele sai por esses canais para íon potássio, certo? Então, essa movimentação de íons para dentro e para fora da célula, ela ocorre através desses canais para íons que existem na membrana plasmática e que são constituídos por proteínas de membrana, certo? A gente vai dar um zoom agora na proteína de membrana e eu vou chamar a atenção para duas destas 4 funções que eu falei que as proteínas de membrana têm, certo? Então, nesta figura aqui, vocês estão vendo representados, tá? Proteínas de canais, proteínas de membrana que acumulam 2 funções. Quais dessas 2 funções? Quais funções, professor? Servem de receptor celular para neurotransmissor, especificamente aqui, e servem como canais para íons. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, que neste lado esquerdo aqui, tem proteína de membrana representada aqui, e vocês estão vendo essa estrutura aqui, né? Essa pequena concavidade que existe aqui na proteína de membrana. Isto indica que esta proteína de membrana serve como receptor celular, porque neste sítio de ligação aqui, neste local da proteína, das proteínas de membrana, vai se ligar um neurotransmissor. Neste caso, aqui, o neurotransmissor que vai se ligar é a acetilcolina. Tá? Deixa eu ver se está indicado. Não diz na legenda, mas ACO é a abreviatura para este neurotransmissor aqui, vou demorar para escrever, né? Acetilcolina. Este é um neurotransmissor muito comum que o animal libera na sinapse dos neurônios motores com a fibra estriada esquelética, por exemplo. E aí a fibra estriada esquelética vai contrair, tá? Acetilcolina, a abreviatura é essa aí que vocês estão vendo ao lado aí, ACO, tá? Acetilcolina, esse é um neurotransmissor que vai se ligar, então, aos receptores dele, né? Que estão presentes na membrana de algumas células, e esses receptores são proteínas de membrana com função para receptor, tá? Vocês estão vendo que ele desenhou aqui, nessa figura, uma espécie de corredor aqui, Vocês estão vendo aqui, tá? Existe um espaço entre essas células, entre essas proteínas de membrana. Muito bem. Isto aqui é um canal para íon. Tá? Agora, na próxima figura, eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender melhor um canal para íon, formado por proteínas de membrana. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esta figura mostra para vocês proteínas de membrana que acumulam 2 funções, receptor celular e canais para íons. Eles servem como receptor celular e também formam canais para íon. Tá? Vamos para a próxima figura. Vocês vão ver melhor agora, entender melhor, enxergar esses canais para íons formados por proteínas de membrana. Aqui, Aqui vocês estão vendo, então, proteínas de membrana que formam canal para íon. Tá? Vocês observem que existem cores diferentes aqui, né? Então, cada cor dessas está representando uma
proteína de membrana, que se conjugou com outra proteína e formou um canal para íon. Então, aqui vocês estão vendo 3, 4, 5 proteínas de membrana, que estão colocadas uma ao lado da outra, formando um canal iônico, que ele chamou aqui, ó. Ou seja, um canal para íon, tá? Certo? O que são íons, professor? São substâncias com carga elétrica, são substâncias que perderam um elétron ou ganharam um elétron. Né? Isso é química, bioquímica, ou seja, são cátions e ânions. Né? Exemplo, sódio é um íon, né? O íon sódio. E o íon sódio em carga positiva, tá? Perdeu um elétron. O cálcio perde 2 elétrons. Então, o cálcio tem é bivalente, né? 2 cargas positivas. O potássio também carregado positivamente, íon potássio. Dos que nos interessam por enquanto, o íon cloro, tá? É o que tem carga negativa. Então, vocês sabem, né, que o cloreto de sódio, Na, exemplo, né? Isso aqui é química. NaCl, que é o sal, né? O cloreto de sódio do sal. Quando diluído em água, né? O sódio recebe perde um elétron, o cloro recebe um elétron, e aí vira, né, sódio e cloro, certo? Tá bem? Então, em determinados momentos, o sódio ele precisa entrar no neurônio. E sempre que o sódio entrar no neurônio, o potássio precisa sair do neurônio. Vocês vão entender isso mais adiante agora, no próximo vídeo, tá? E se vocês observarem esse canal aí, ó, para íon, tá? Que vocês estão vendo ele meio de lado, se eu pegar esse canal aqui, ali da figura, e virar para vocês de frente, assim, ó, vocês vão enxergar um canal para íon. Né? Se vocês estão no meio extracelular aí, ó, através do canal, vocês estão enxergando o meio intracelular que está aqui dentro da célula, certo? Então, eu peguei o canal ali da figura, virei para vocês, que vocês vão ver um canal mesmo, certo? É um canal por onde vão passar íons, tá? E esses canais, eles são bem específicos. Canal para íon sódio, só passa sódio. Canal para íon cálcio, só passa cálcio. Canal para íon potássio, só passa potássio, e assim por diante, tá? Então, eles são bem específicos. Outra coisa, eu disse para vocês que a membrana plasmática é capaz de selecionar o que entra e o que sai, e o momento em que sai e que entra, certo? Então, esses canais para íons, em alguns momentos eles estão fechados, em outros momentos eles estão abertos. Vamos imaginar que um canal para íon sódio esteja fechado. Aí chega o neurotransmissor, se liga ali na parte da proteína que é o sítio de ligação, que é uma cadeia de aminoácidos, que é ali, exatamente ali que o neurotransmissor vai se ligar, tá? Então, o canal para íon sódio está fechado. Agora que chegou o neurotransmissor, se ligou o seu receptor, o canal para íon sódio se abre. E agora vai entrar sódio. Tá? Daqui a pouco já não é mais para entrar sódio. O que acontece? O canal para íon sódio se fecha novamente. E o sódio que tinha entrado, professor? O sódio que tinha entrado vai sair. Através da ação da bomba de sódio e potássio. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, eu quero chamar a atenção para vocês que não esqueçam que na membrana do neurônio existem proteínas de membrana que exercem diferentes funções,
mas o que nos interessa são duas dessas funções. A de servir como receptor celular para neurotransmissor e 2, a de formar canais para íons, tá? Para que alguns íons possam entrar e alguns íons possam sair do neurônio. Isso é fundamental para que o neurônio seja estimulado quando chega um estímulo nele, tá? Então, nós chegamos ao nosso tempo aqui previsto. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando de neurônio. Tá bem, pessoal? Um abraço.